Olá, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Mais este domingo, mais esta semana, para que possamos estar refletindo em torno de o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para que a gente possa começar, né, e a gente possa se preparar para essa nossa reflexão de hoje, mais uma vez, né, eu trouxe minutos de sabedoria para que a gente possa ir se harmonizando e vibrando, né, com a mensagem de Carlos Torres Pastorino que traz para nós. Então, vou abrir aqui uma página, né, que a gente fala aleatória, mas a gente sabe que nunca é aleatória, porque sempre vem de encontro aquilo que nós necessitamos. Então, vamos ver a página que a gente precisa na noite de hoje. O homem não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, em benefício da própria terra que o acolhe bondosamente, permitindo a sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. Olha que interessante nessa página. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda. E algumas pessoas, diante dessa frase, podem se perguntar: poxa, mas temos companheiros difíceis de conviver, companheiros que muitas vezes nos desafiam, mas a gente precisa entender que cada companheiro acaba nos auxiliando, porque muitas vezes nós vamos aprender até mesmo mais com aqueles que nos desafiam, com aqueles companheiros que muitas vezes nós temos mais dificuldade no convívio do dia a dia, mas que nos convidam a uma renovação, porque a gente chega um momento da nossa trajetória que a gente já tem consciência de que a gente não muda ninguém senão a nós mesmos. Então, muitas vezes a gente não vai poder mudar o outro, mas a gente vai mudar a nossa postura diante do outro, né? A nossa forma, né, de estar. Então, bacana essa página para a gente começar a refletir e entender o nosso papel nesse mundo, nessa terra que nos acolhe para essa jornada evolutiva, que é um papel de cooperar. Estamos aqui todos para cooperarmos uns com os outros. E de posse dessa mensagem, né, que nos traz tantas reflexões, vamos pedir à espiritualidade amiga que nos proteja para que possamos, na noite de hoje, ter um momento de leitura e reflexão em torno do Evangelho e que a gente possa, neste momento, né, buscar harmonizar o nosso coração, os nossos pensamentos e buscarmos um pouco mais de equilíbrio para todos nós. Então, permaneçam da forma que se sentirem melhor. Para aqueles que quiserem fechar os olhos, ou para aqueles que quiserem se manter de olhos abertos, fiquem bem à vontade. E vamos então vibrar. Vamos agradecer pela oportunidade da vida, que nos permite a cada dia experiências de crescimento e aprendizado. Que possamos estar abertos a tudo aquilo que a vida nos traz, entendendo que tudo é um processo, tudo se renova constantemente. E nós devemos estar abertos a essas renovações, a esse grande convite, a esse grande chamado que a vida nos faz constantemente. Que possamos ser capazes de entender que cada um de nós tem suas próprias experiências diante da vida. Isso nos leva a ter olhares muitas vezes aparentemente diferentes sobre várias coisas. Mas é importante que estejamos sempre conscientes da necessidade de cooperarmos uns com os outros.
E, neste sentido, não queremos dizer sermos coniventes com os erros alheios, mas entendermos que cada um de nós está aqui na Terra buscando fazer o seu melhor e que aqueles que ainda não seguem a trilha do bem são aqueles que ainda não conseguiram enxergar a luz, mas um dia conseguirão, porque todos somos perfectíveis, todos nós teremos o nosso despertar, todos nós estamos em constante evolução. E muitas vezes aquilo que para o outro, né, é uma dificuldade, para nós é mais fácil, mas certamente temos muitas dificuldades que nossos irmãos já conseguem trabalhar de forma muito mais fácil do que nós. Por isso estamos nesta vida social. E por isso é tão importante que a gente se permita estar abertos ao aprendizado, ao convívio, ao exercício constante da paciência, da tolerância, e que a gente possa sempre contar com os amigos de escola, para que diante das nossas fragilidades, para que diante das nossas fraquezas, nos sustentem e nos amparem, para que possamos nos reerguer e seguir nesta trajetória. Muita paz, muito obrigada pela presença de cada companheiro que está conosco, nos acompanhando pelo YouTube, que neste momento essa energia positiva possa alcançar todos os lados. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Bem, então, hoje nós vamos finalizar o tópico 2 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas poderiam até questionar por que, né, nós estudarmos esse tópico introdutório, seria um tópico no qual a gente está apenas introduzindo e que a partir do capítulo 1 propriamente dito, que Kardec traz, né, o Evangelho. Mas a gente precisa estudar, refletir sobre a introdução, porque é aqui que Kardec prepara o terreno para que a gente possa compreender melhor cada um dos capítulos que se seguem. Então, nesse tópico 2, né, da introdução, Kardec nos traz elementos muito importantes. No nosso último encontro, ele falava justamente da autoridade, né, dos ensinos que nos são reportados aqui nesta obra, uma vez que elas foram compiladas através de diferentes médiuns, de diferentes locais, não havendo uma única pessoa tendo sido responsável por todo o conteúdo. Então, ele coloca que se torna inquestionável, né, o valor dessas mensagens. E aí, hoje, a gente traz um outro aspecto, que é um aspecto que está muito associado à questão não só do médium, mas também dos espíritos. Porque existe uma certa mística, né? Aquela coisa que se imagina, os espíritos, como se todos aqueles que estivessem num outro plano fossem espíritos superiores, de luz, anjos, né? A gente tem muito essa mística. Mas, na verdade, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, o que, que nós vamos aprender? Que os espíritos foram criados simples e ignorantes e que são dados aos espíritos, de um modo geral, a oportunidade de se desenvolverem por si próprios através das experiências que vão adquirindo nesta ou em outras vidas, através de diferentes vivências, através de diferentes roupagens, muitas vezes até diferente dessa roupagem carnal. E aí, Kardec, nesse tópico, logo depois que ele fala, né, o Espiritismo é uma verdade e que no Evangelho nós vamos ter ali a mensagem, né, de cunho moral que foi trazida por esses espíritos em diferentes locais, ele vai dizer assim, ó, sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe entre seus conhecimentos, estão longe de possuir toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos comuns não sabem mais do que os homens,
podem até saber menos do que certos homens, que há entre eles, assim como entre os homens, os presunçosos, os falsos sábios, que creem saber o que na realidade não sabem, os sistemáticos, que tomam suas ideias como sendo a verdade. E, enfim, os espíritos de ordem mais elevada, aqueles completamente desmaterializados e que são os únicos despojados das ideias e dos preconceitos terrenos. Porém, sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos de se utilizarem de nomes que não são os seus, para fazerem aceitar suas ideias fantasiosas, quiméricas. Daí resulta que, para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, que essas revelações devem ser consideradas como opiniões pessoais, deixo daquele espírito, e que seria uma imprudência aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. Então, aqui ele já traz a importância de nós fazermos uma análise, né? Uma análise do conteúdo que nós recebemos desses espíritos. Né? Então, esse foi o trabalho de Kardec. Ele recebeu as mensagens e ele fez toda uma análise rigorosa do conteúdo, inclusive para verificar se eram compatíveis as diferentes mensagens dos diferentes locais que ele estava recebendo. Porque o que ele coloca é: não dá para você colocar como uma verdade absoluta uma mensagem só porque essa mensagem veio de um espírito. Porque pode ser um espírito no mesmo nível, né, intelectual nosso, ou até inferior ao nosso. E a gente não pode, né, colocar isso como prova de verdade só pelo fato de vir através do medianeiro. Então, nós temos que ter essa análise crítica da mensagem que chega até nós. Por isso que é tão importante estudarmos e compreendermos os processos como um todo. E aí ele usa o termo verdade, né? A verdade é aquilo que está muito associado, né, a algo que é concreto, algo que a gente consegue constatar e validar ali através da experiência. Entretanto, essa verdade também ela é proporcional ao nosso estado evolutivo. E a gente precisa estar entendendo que algumas dessas mensagens chegam para nós e elas vão se renovando, vão se reciclando. Agora, quando se trata do aspecto moral, aí é uma verdade. É uma verdade porque você precisa, né, entender, né, aquilo como fato. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que eu costumo sempre dizer? O que eu, né, para vocês entenderem um pouco essa minha linha de raciocínio. Quando a gente pensa em relação à evolução humana, terrena, nosso dia a dia aqui, há questões associadas à conduta moral do homem que, em determinado período da humanidade, foram consideradas aceitas, porque culturalmente havia uma ideia que hoje nós sabemos ser equivocada. Então, por exemplo, a escravidão. Durante muito tempo, havia escravidão e as pessoas aceitavam aquela escravidão. Mas nós sabemos que moralmente isso é equivocado. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém deve conduzir a vida de ninguém ou exigir que o outro trabalhe para si sob condições subhumanas. Quando nós recebemos uma mensagem favorável a uma conduta, a uma prática como essa, a gente já sabe que não se trata de um espírito sério. Porque isso não é favorável, isso não é algo bom, porque isso não é aceitável, porque isso não foi ensinado por Jesus. Jesus ensinou o amor a todos os seres. Da mesma forma, mensagens que condenam determinadas pessoas por suas crenças, por suas opções sexuais, por suas orientações sexuais de modo geral. Por quê? Porque, na verdade, Jesus nos ensinou que devemos amar uns aos outros.
Jesus, diante das pessoas com as quais conviveu, em nenhum momento ele vai julgar o indivíduo. Em alguns momentos ele julga até a atitude. Mas diante da mulher adúltera, por exemplo, o que, que ele faz? Ele diz para ela o que, que ela vai fazer. Ele diz para ela assim: olha, agora você sai daqui, você vai ter uma vida assim, dessa forma, porque eu quero que você haja dessa. Não. Ele diz para ela simplesmente assim: vá e não peques mais. Vá e use a sua consciência, né? Porque a gente vai interpretar assim, o que é esse não peques mais? É ela já no estágio de consciência que ela já tem, ela consegue discernir o que é o certo e errado. E ele acredita nela, no potencial dela de conseguir fazer, né, esse discernimento, de conseguir discernir o que é certo e errado para a vida dela. Então, a gente precisa entender isso. E aí, Kardec vai colocar: ó, toda teoria que se apresente em contradição evidente com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, ainda que seja assinada por um nome respeitado. Porque há espíritos que são brincalhões, que são pseudo-sábios, espíritos de todo tipo, enganadores, que vão assinar como se fossem, né, alguém que, quando encarnado, era alguém muito grandioso intelectualmente, mas não necessariamente aquele espírito que está assinando. E aí diz assim, ó, esse controle, porém, em muitos casos é incompleto por causa da insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e da tendência de muitos em considerar como único juiz da verdade o seu próprio julgamento. Por isso que é tão importante que a gente seja capaz de estudar, estudarmos a doutrina, termos um conhecimento bom sobre todas as coisas. E como o texto introdutório do nosso estudo falou, de cooperarmos. Por isso que muitas vezes na casa espírita as reuniões de estudo elas acontecem. E vocês, né, todos nós somos convidados o tempo todo a participar dessas reuniões de estudo. Ainda que tenhamos, né, esse instrumento da internet, mas a gente sempre imagina que esse instrumento ele é muito útil para aqueles momentos da nossa vida em que a gente não está conseguindo frequentar com assiduidade a casa espírita, em que ou porque a gente tem que cuidar de um familiar doente, ou porque a gente está com um filho pequeno, ou pelos compromissos profissionais, pelo afastamento temporário, né, de cidades, vários motivos que nos levam a nos afastar por algum tempo. E a internet nos proporciona essa possibilidade, né, de estarmos em contato, de estudarmos, de termos conteúdo. Entretanto, o estudo sistematizado, como ele é realizado pelas casas espíritas, com várias pessoas tendo a oportunidade de ler, de refletir, de discutir, é o recomendado, porque é nesse momento que se consegue a troca de experiências, a troca de conhecimento. A leitura do texto ela é enriquecida por várias visões, por vários olhares ali sobre aquele texto. Né? E o que Kardec coloca é que muitas vezes, diante de uma mensagem mediúnica, o exercício é esse. Nós devemos ser capazes de nos basear para além do nosso próprio julgamento, mas sermos capazes de refletir sobre aquele conteúdo. E como nós não dominamos todas as ciências, todo o conteúdo do mundo, é nessa troca, muitas vezes questionando aos irmãos que dominam determinada área melhor que nós, o que eles acham de determinado texto e refletirmos juntos sobre aquilo. Né? Então, a gente deve sempre ser capaz de ter uma avaliação crítica da mensagem que chega até nós. Né? Em semelhantes casos, o que fazem os homens que não têm uma confiança absoluta em si mesmos? Eles aceitam a opinião do maior número de pessoas. A opinião da maioria é o seu guia. Assim também deve ser no que diz respeito ao ensino dos espíritos, porquanto eles mesmos nos fornecem esses meios. A concordância nos ensinamentos dos espíritos é, portanto, o melhor controle, mas ainda é preciso que ela seja feita dentro de certas condições.
A menos segura de todas é quando o médium interroga ele mesmo vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É claro que se esse médium tiver sob uma obsessão ou em relação com um espírito enganador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa se fazendo passar por espíritos de nomes diferentes. Também não há uma garantia absoluta na concordância que se pode obter pelos médiuns do mesmo centro, pois todos podem estar sofrendo a mesma influência naquele local. A única garantia séria dos ensinamentos dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros em diversos lugares. Entende-se perfeitamente aqui que não se trata de comunicações referentes a interesses secundários, mas de que dizem de respeito aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que, quando um princípio novo deve ser divulgado, ele é ensinado espontaneamente, em diferentes pontos ao mesmo tempo, e de uma maneira idêntica. Caso não seja pela forma, pelo menos o será pelo conteúdo. Portanto, se agradar a um espírito formular um sistema excêntrico baseado unicamente em suas ideias e fora da verdade, pode-se ficar certo de que esse sistema permanecerá circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas de todas as partes, conforme os inúmeros exemplos têm demonstrado. E é esta unanimidade que faz cair todas as teorias parciais que apareceram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Esta é a base que nós, no caso aqui, que Allan Kardec se apoiou quando formulou um princípio da doutrina. Não é porque ele está de acordo com as ideias que Kardec tinha à época, que ele foi considerando aquilo como verdadeiro. Ele não se colocou em absoluto como um juiz supremo da verdade, né? E ele diz assim, ó, acreditem em tal coisa, pois estamos lhe dizendo. Ele diz assim, a nossa opinião aos nossos próprios olhos é simplesmente uma opinião pessoal, que pode ser falsa ou verdadeira, porque nós não somos mais infalíveis que ninguém. Não é porque um princípio nos é ensinado que devemos considerá-lo como verdadeiro, mas porque ele recebeu uma aprovação unânime. Na nossa posição, recebendo contribuições de quase 1.000 centros espíritas sérios, disseminados pelos diversos pontos do globo, temos condições de ver os princípios sobre quais essas concordâncias, sobre quais essa concordância se estabelece. Essa observação é que nos guia até hoje e igualmente nos guiará nos novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar. Foi assim que, estudando atentamente as comunicações vindas de diversos lugares, tanto da França quanto do estrangeiro, nós reconhecemos na natureza toda especial das revelações que há tendência a entrar em uma nova estrada e que é chegado o momento de dar um passo adiante. Então, né, a gente observa que Kardec, deixando muito claro que ele mesmo tinha um rigor na análise dessas comunicações e que ele evitava justamente, né, aceitar só porque ele achava que aquilo ali era uma verdade. Ele via realmente o conteúdo, a procedência, qual o tipo de mensagem, se aquilo ali se confirmava em outras mensagens, né? E ele coloca que esse controle universal é uma garantia para a unidade vindoura do Espiritismo. E ele anulará todas as teorias contraditórias. Então, a gente vai ver que durante muitos e muitos anos, né, a gente tem o pilar do Espiritismo, a base do Espiritismo está na codificação kardeciana. E as pessoas ficam tentando trazer inovações, trazer novidades, tentando. Mas a verdade é que a gente não consegue seguir o que está aqui. Para que ficar pensando em novidades, em coisas diversas, né? Eu penso que o estudo base tem que ser o estudo do Evangelho. E a partir do momento que a gente finaliza, a gente vai estudar a codificação kardeciana. A gente precisa conhecer
para que a gente possa internalizar e para que a gente possa assimilar e começar a vivenciar isso no nosso dia a dia. E isso é um exercício. É um exercício diário, constante, de autoburilamento, de autoconhecimento, porque a gente precisa trabalhar contra dois grandes vilões, né, que limitam o nosso crescimento, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, o orgulho nos faz achar que a gente sabe tudo, que a gente, né, já sabe tudo porque a gente já estudou uma vez e a gente já entende aquilo. E o nosso egoísmo porque a gente acha que a nossa verdade tem que prevalecer sobre a verdade do outro. E a gente esquece que a gente, na verdade, está aqui para todo mundo junto, buscar crescer. Os caminhos são os mais diversos, mas a essência da nossa caminhada é a mesma. A essência do progresso é o mesmo, que é esse ensinamento moral, que é inquestionável, como disse Kardec na introdução, né? Vários pontos da vida de Jesus podem até ser questionados pelos biógrafos, pelos historiadores, mas o aspecto moral, ele é inquestionável. Ele é inquestionável. Então, é, Kardec vai refletir sobre essa questão, né? Que ele precisava ter muito critério e muito cuidado para dar uma espécie de unidade ao espiritismo, para que posteriormente as pessoas seguissem essas mesmas orientações, esse mesmo cuidado em relação às mensagens que fossem sendo recebidas, né? E tem um momento que ele diz assim: ó, vamos supor que agrade a certos espíritos ditar, sob um título qualquer, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com uma intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência fizesse surgir comunicações apócrifas, isto é, falsas. Que influência poderiam ter esses escritos se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É a adesão dos espíritos que precisaria ser assegurada antes de lançar um sistema em nome deles. Do sistema de um só ao de todos, a distância que vai da unidade ao infinito, o que podem até mesmo todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das multidões, quando milhões de vozes amigas provenientes do espaço vêm de todas as partes do universo, e no meio de cada família para contradizê-los. A experiência em relação a esse assunto já não confirmou a teoria? Em que são transformadas todas essas publicações que deveriam supostamente destruir o espiritismo? Qual foi aquele que conseguiu diminuir a sua marcha? Até o presente, não se havia examinado a questão sob esse ponto de vista. Um dos mais graves, sem dúvida alguma, cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é uma garantia contra as alterações que o espiritismo poderia sofrer pelas seitas que quisessem apoderar-se dele e acomodá-lo à sua vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial fracassaria pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade dos seus ensinamentos, farão tombar qualquer modificação que se afaste da verdade. De tudo isso, ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse colocar-se contra a corrente de ideias estabelecida e sancionada, bem poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o seu conjunto, mesmo no presente e ainda menos no futuro. Diante ainda disso ainda resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre pontos da doutrina ainda não elucidados não se tornaram lei. Tanto é que elas ficaram isoladas e, por conseguinte, só devem ser aceitas sob todas as reservas e a título de esclarecimento. E ele fala da importância de nós sermos prudentes na hora de aceitarmos uma determinada mensagem como sendo verdadeira. E mais ainda, na hora da gente divulgar essa mensagem, na hora da gente passar essa mensagem adiante, a gente precisa, né, passar essa mensagem antes pelo crivo da razão, né, e entender um pouco, né, o que aquilo quis dizer. Então, gente,
Vou ficar por aqui hoje, porque a gente já teve bastante conteúdo para a gente refletir. E quarta-feira a gente continua, né, entendendo um pouquinho mais nessa introdução. A gente ainda vai seguir na introdução na quarta-feira, antes da gente começar o capítulo 1 propriamente dito. Se alguém tiver questões, perguntas, ou mesmo quiser contribuir com reflexões adicionais, podem colocar nos comentários, que outras pessoas que estiverem assistindo o vídeo vão ter a oportunidade de ler também e refletir. Eu não sou detentora de toda a verdade, né? E a nossa ideia é somente, né, refletir, ler e refletir um pouco sobre esse momento, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, convertendo isso num estudo leve, suave, que a gente possa estar fazendo em nossa casa, meio como um culto no lar, né? Que é aquele momento em que a gente para, em família, se a gente conta com o apoio de família, ou se a gente mora sozinho, ou se a gente não tem ninguém para reunir com a gente, que a gente possa estar ali juntos, né? Ainda que utilizando esse meio virtual, mas conectando, compartilhando nossas energias. Porque eu acredito muito nesse poder, nessa capacidade que a gente tem de juntos vibrarmos e modificarmos esse padrão energético, né, nosso próprio e desse planeta que nos acolhe tão generosamente, como a gente viu na página inicial da noite de hoje, né? Que a gente possa se sentir cada vez mais fortalecidos na nossa fé, entendendo que todos nós somos espíritos numa estrada de aprendizado, que as experiências da vida nada mais são do que instrumentos para o nosso crescimento e para a nossa renovação. E que muitas vezes aquilo que hoje nos aparenta como uma dor ou um sofrimento, isso não é castigo, isso é oportunidade de crescimento. E esse olhar, ele nos faz ter uma energia diferente diante das situações, porque a gente não fica, né, com aquela coisa da autopiedade, ó, oh, porque comigo, ó, oh, mas com aquele olhar, tipo, olha, eu tenho a oportunidade de crescer. O que eu preciso fazer para superar, para enfrentar os desafios que a vida tem colocado diante de mim, né? Assim, como é que eu posso fazer para crescer com tudo isso que eu estou vivendo e superar cada um desses desafios? Para isso é preciso lucidez, para isso é preciso equilíbrio. E o estudo do Evangelho, ele nos permite essa compreensão maior, né, dos ensinos de Jesus. E, né, nós temos diferentes religiões, com diferentes lideranças religiosas, mas há um consenso no Ocidente de que o Cristo foi aqui para nós, talvez aquele maior exemplo, né, de bondade, de moral, que a gente deve buscar seguir. Porque mais do que deixar, né, um código filosófico escrito, ele nos apresentou uma vida plena, uma vida em que buscava nos ensinar o tempo todo a importância de olharmos uns para os outros como irmãos, a cooperarmos e a buscarmos realmente fazer ao outro somente aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse por nós. Esse é um bom caminho e a gente vai ter oportunidade de refletir futuramente juntos sobre essa passagem e várias outras aqui, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Queria agradecer a colaboração de vocês, porque, na verdade, quando eu me proponho a gravar o vídeo para compartilhar, né, com as pessoas que nos acompanham, na verdade, o ouvido mais próximo é o meu, então acaba que eu sou mais beneficiada, então eu agradeço a companhia, eu agradeço por vibrarmos juntos, eu agradeço por estarem aqui, que possamos continuar nesse caminho de reflexão. Muita paz para todos, que todos os lares, todos vocês estejam, né, harmonizados e que nossas vibrações, né, elas consigam se unir num pensamento uno, conjunto, que seja direcionado a todos aqueles irmãos que neste momento se encontram em sofrimento, se encontram ainda inquietos, angustiados diante das experiências da vida, sem encontrarem saída, que possamos enviar nossas melhores vibrações, mostrando que todos nós somos irmãos, que todos nós precisamos nos ajudar, nos amparar, nos acolher, que a saída para os problemas atuais da humanidade está em nos
entendermos não como seres individuais, nos afastarmos dessa individualidade tóxica que nos isola, mas nos colocarmos como seres sociais, capazes de atuar plenamente por esse mundo em que habitamos, como co-criadores que somos, como filhos de Deus. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Muita paz, meus irmãos. Uma excelente semana para todos nós. Muita paz. Muito obrigada.